Rádio 6 de abril. Sucesso o tempo todo. A partir de agora, toda a cidade conectada, todo mundo ligado no Prefeitura e você. O programa da Prefeitura de Cruz, os projetos, as informações, tudo o que acontece em nossa cidade. Fique ligado, porque está no ar. Porque está no ar o Prefeitura e você. Todo mundo tá ligado no Prefeitura e você. Boa tarde, ouvintes do programa Prefeitura e Você. A partir de agora você fica ligado em todos os acontecimentos da Prefeitura Municipal de Cruz, do Estado e também do Brasil. No ar, programa Prefeitura e Você. No ar, programa Prefeitura e Você, hoje, quinta-feira, dia 19 de abril. Hoje contamos com a presença aqui dos nossos representantes das secretarias, do Evaldo Vasconcelos, carregado do selo Unicef no município. André Vasconcelos também vai trazer daqui a pouco informações pertinentes à Secretaria de Ação de Saúde, e também a Merinha Araújo, a Mira Araújo, que também faz parte da Secretaria de Educação, mas vai trazer aqui informações para nós no programa de hoje. O assunto do dia. É hora de arrumar a casa, a cidade é o nosso lar. Prefeitura e você, o programa da Prefeitura de Cruz. O povo em primeiro lugar. Até 12 horas. Bom, a partir de agora eu passo aqui a palavra ao Evaldo Vasconcelos para as informações gerais a respeito do selo Unicef aqui no nosso município. Ele que irá apresentar dados municipais a respeito dos indicadores do selo Unicef. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos os presentes aqui no programa de hoje. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Fátima. A Fatinha, boa tarde, Andréia, do NASF, Merinha, representando aqui a Infância Sem Racismo, a Andréia e o NASF, nos indicadores aqui do selo, e a Fatinha, os serviços de convivência. A gente vai abrir mais um programa, na verdade é o terceiro programa consecutivo. Estamos realizando programas mensais e fazendo a verificação, a avaliação de um grupo de indicadores. Desde o primeiro programa, a gente está escolhendo 3 indicadores, seguidos de suas ações de validação propostas pelo guia. Estamos procurando os responsáveis e verificando junto a eles quais ações estão sendo desenvolvidas no município a respeito das ações propostas pelo guia metodológico do selo Unicef. E hoje nós estamos aqui com 2 indicadores. É o indicador 7, que é o percentual de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, e o indicador 8, a distorção e idade séria nos anos finais do ensino fundamental da rede municipal. A respeito do indicador 7, a gente convidou a Andréia. E a respeito do indicador 8, eu e a Fátima Nascimento. Mas temos como ação de validação, ações de promoção de direitos sexuais e reprodutivos e prevenção das ISTs, que é a nova sigla, né, Andréia? Voltadas para adolescentes e jovens implementadas, certo? Que a Andréia vai se referir daqui a pouco. A estratégia para a redução da distorção séria-idade implementada, que vai ficar comigo e a Fatinha, e a estratégia de promoção de igualdade racial implementada na rede escolar municipal, do qual a Merinha é responsável. Esse não tem um indicador
certo, disponível pelo selo para ser avaliado. Mas mesmo assim, tem todo o grupo de ações, certo, que serão executadas pela secretaria, pelas secretarias municipais. Nosso boa tarde a todos. No primeiro indicador, segundo a Sandra Regina da Saúde, nós temos como percentual de óbitos de mulheres em idade fértil investigados no ano de 2017, 13 óbitos, certo, de mulheres em idade fértil. Eu vou deixar para a Andréa depois se referir melhor. E até o instante momento, em 2018. Todos eles investigados. Pois bem, eu convido agora a Andréa para tomar palavra no nosso programa e ela vai falar sobre essa ação de validação. Ok? Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Evaldo, a todos os ouvintes da Rádio Seja Abril. Com relação a esse indicador de óbitos de mulheres em idade fértil, né? Segundo as informações da Vigilância Epidemiológica, na responsabilidade da Sandra Regina, que também é assistente social, ela informou que foram 13 óbitos, mas nenhum foi com relação à morte relacionada à gravidez, certo? E todos foram investigados, bem como esse número 1, né, que já ocorreu este ano, de 2018, que também foi investigado. Aí, com relação à ação, né, de ação de promoção de direitos sexuais e reprodutivos e prevenção das ISTs, AIDS, voltadas para adolescentes e jovens, né, a gente deu início, né, já esse ano, mas é importante falar de como é que tem sido executado isso nas escolas, né, desde o ano passado. É importante ressaltar, André, que esse resultado ele é obrigatório. O que é um resultado do sistema obrigatório, gente? É uma ação que o município não pode deixar de fazer. Se ele não executar, ele já está fora do selo, certo? Não concorre mais ao selo, se ele não executar. Pronto. Então, assim, é uma preocupação do município essa informação, essa orientação adequada aos adolescentes e aos jovens, né, quanto a esses direitos. Então, assim, a gente fez o quê? A gente dividiu, né, esses indicadores, essas ações entre os profissionais da saúde e da educação. E a equipe do NASF, alguns profissionais do NASF ficaram responsáveis para trabalhar essas temáticas nas escolas. No caso, o NASF ficou com os direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente separou para alguns profissionais, assistente social, que sou eu, as 2 psicólogas, nós temos 2 psicólogas, e a educadora física e a psicopedagoga, né, nesse ano de 2018. Então, nós nos dividimos entre as escolas do município, tanto da rede municipal de ensino, rede estadual e também a rede particular, né, para atender todo mundo, porque isso é uma informação que é importante para todos, né? É do interesse de todos. Então, como é que a gente tem feito? No ano passado, a gente fez em todas as escolas, a gente seleciona principalmente aqueles alunos de 8º, 9º ano, né, na rede municipal, particular, porque são o público que já tem condição de estar conversando abertamente sobre o assunto. E o ensino médio todo é contemplado, né? A gente faz por meio de rodas de conversa, a gente tenta abrir o diálogo com os adolescentes para que eles possam ter acesso a um tira-dúvidas, a uma orientação adequada. E também formas de oficinas, dinâmicas de grupo. Então, assim, a gente percebe que por conta dessa questão dos direitos sexuais e reprodutivos, ao longo da história, ser um tabu, ainda hoje é um tabu, a gente percebe que à medida que a gente vai, né, iniciando uma atividade com uma turma, os alunos, alguns ficam receosos, ficam tímidos de conversar, porque a maioria relatou que não tem essa abertura na família, não tem condição não tem intimidade suficiente para estar conversando com o pai, com a mãe. Então, lá na escola, da mesma forma.
como também nós temos aqueles alunos que já têm uma facilidade para estar dialogando sobre o tema. E nesse ano de 2018, a gente deu início a essa ação na escola estadual essa semana, segunda-feira, né, eu estive na escola estadual de segunda a quarta, trabalhamos atendendo 10 turmas de ensino médio, foram momentos bem importantes, bem interessantes. Né? Eu gosto de trabalhar com o jovem e gosto de ter essa intervenção coletiva com eles, né? De poder estar conversando esses assuntos com esses jovens. A gente sabe que o número de ISTs, né? Por que a gente fala IST, que é uma coisa nova? É infecções sexualmente transmissíveis. Antes a gente chamava DSTs. Hoje a nomenclatura correta, o termo correto é ISTs. Eu até disse para os meninos, fiquem atentos que pode cair na prova do Enem. Né? Então, é IST. A gente sabe que o número de infecções sexualmente transmissíveis tem crescido no mundo todo, no Brasil. Né? HIV/AIDS é uma infecção que existe em campanha permanente. Permanente é que a gente está trabalhando nos postos de saúde, nos atendimentos, planejamento familiar. Mas a gente vê que outras infecções foram até deixadas um pouco de lado. E a gente viu que no ano passado, no final do ano passado, houve um grande um aumento do número de notificação de sífilis. Inclusive, faltou até medicação, né, para o tratamento dessas pessoas. Então, a gente informando esses meninos, tinha muito menino que não sabia nem o que era. Eles diziam, o que é isso? Que tipo de infecção é essa? Né? Muitos desconhecem os tipos de riscos que eles estão aí correndo, né? À medida que iniciam a sua vida sexual muito cedo, sem orientação. Bem como a gente sempre está recebendo nas equipes de saúde adolescentes grávidas. Né? Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com algumas, né, que ficaram grávidas aos 14, 15 anos e estão ainda estudando. Algumas desistem, né, da escola. Estão lá estudando, a mãe fica com a criança, mas assim, é uma responsabilidade para o resto da vida. Então, essa ação é primordial mesmo, por isso que ela é obrigatória, né? Porque a gente tem que estar conversando isso com os adolescentes. Alguns adolescentes até disseram, seria bom esse momento aqui, era com os nossos pais, né? Para poder eles terem a consciência de que eles devem conversar com a gente tem que ter essa abertura dentro de casa. Né? Então, assim, a gente esse ano estamos apenas iniciando, né? Vamos passar em todas as escolas, né? Vamos conversar com todas as turmas de 8º e 9º ano, todas as turmas de ensino médio, né? Conversando sobre essa temática. Bem, é incrível, né? As ações se interligam. A Andrea acabou de falar sobre a adolescente que engravidou e acabou ficando fora da escola. E aí eu lembrei da ação do Fora da Escola Não Pode, certo? Que vai tentar verificar esses casos, não é? A gente já conversou com a equipe da saúde da família, certo? O Cleito aqui é o nosso amigo que vai coordenar esse projeto, Cleito. Tá sabendo, né, Cleito? Pois é. E esse trabalho vai tentar, né, verificar esses casos ponto a ponto. E vamos lutar para que, inclusive está saindo o programa do governo do estado que bate muito perto dessa mesma ideia. Nenhum adolescente fora da escola, um programa do governo estadual que vai em cima do nosso problema, que o nosso problema maior também é o adolescente. As crianças de 0 a 14 é um número reduzido. Agora, de 15 a 17, nós temos um número, certo, ainda preocupante. Vamos seguir em frente. Eu convido agora a Meire, certo, na estratégia de promoção da igualdade racial implementada na rede escolar municipal, para nos referir sobre o processo, o trabalho que já foi executado, o que está sendo planejado, as ações em relação à igualdade racial no município, do qual nossa amiga Meire da Educação faz parte na secretaria. Boa tarde, Meire.
Bom dia, amigo ouvinte, saúde aqui os presentes, a pessoa do Evaldo. Também quero mencionar o Cleiton, a Fátima, a Andréa, né, que são colaboradores nesse processo tão importante, não só no que se refere à igualdade social, mas também à garantia dos direitos, né, da criança e do adolescente. Isso é de fundamental importância. Quanto à infância sem racismo, né, considerando aí a igualdade social implementada nas instituições de ensino na rede municipal, nós trabalhamos a história da África em sala. Sabemos que 2 leis federais, né, determinam o ensino de história e a cultura afro-brasileira e indígena. E esses conteúdos são trabalhados, contextualizados ao que pede a Base Nacional Comum Curricular. São contextualizados nas aulas de história, nas aulas de geografia. No que se refere ao ensino religioso, existem temáticas específicas de combate ao preconceito, ao racismo, procurando realmente garantir essa igualdade social. As leis que dizem respeito à história da África e indígena em sala de aula, né, a mais antiga, que é a 10.639, do ano de 2003, que apenas trabalhava a questão da cultura afro-brasileira e africana, e em 2008 foi instaurada a Lei 11.645. Por quê? Para resgatar a contribuição não apenas dos negros, mas também dos índios nessas áreas sociais, no caso, econômica, política, da própria história do nosso país. Os professores, o que eles fazem nesse processo? Eles desenvolvem ações voltadas para a construção de uma escola multirracial. A proposta do Ministério da Educação é incluir no currículo essas temáticas de uma maneira contextualizada, fazendo o aluno refletir sobre a democracia racial e a própria formação da cultura brasileira. Assim, a partir daí, será possível romper com teorias racistas e, consequentemente, diminuir o preconceito. Bom, como nós, na estrutura do ensino, ele se divide, né, em educação infantil, o ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, e o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. Assim, como existem temáticas próprias para cada idade, de acordo com a faixa etária da criança, a gente tem algumas temáticas sugeridas para a educação infantil. No caso, na educação infantil, o que é mais importante apresentar para a criança? Né? Questionar a questão da diversidade. Propor ao aluno mostrar, literalmente, a diversidade humana. Durante essa fase, né, que as crianças frequentam a creche ou até mesmo a pré-escola, as crianças estão construindo suas identidades. Então, a questão do preconceito ainda não é tão latente, porque o preconceito é uma questão cultural. E as crianças vão adquirindo a cultura de acordo com a convivência. Então, desde os primeiros anos de escolaridade, os alunos precisam compreender que eles são diferentes uns dos outros e que essa diversidade decorre de uma ideia de complementaridade. E nós sabemos também que é contribuição geral, né, do educador ajudar as crianças a lidar com elas mesmas e fortalecer a questão da formação de suas identidades. O educador, nesse processo, atua como verdadeiro agente de ação e promoção da diversidade, né? Ele mostra realmente essa diversidade, até mesmo no próprio contexto da sala de aula para a educação infantil, certo? Bom, já isso para a educação infantil. Já para o Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, o que seria mais importante nesse contexto? Né? Valorizar as culturas indígenas e africanas. Já se pode ter, dentro do conteúdo, a implementação dessas temáticas. Né? Os professores levam para a sala de aula algumas noções do que vem a ser a cultura afro-brasileira, com base na realidade dos alunos. É o momento de falar sobre o quê? Sobre a questão da colonização portuguesa,
aqui no Brasil, né? E procurar traçar um paralelo com a realidade social dos negros na atualidade. Porque se o aluno entender todo esse processo histórico, né, que desencadeou essa desigualdade entre negros e brancos, ele vai procurar quebrar esses estereótipos, questão do preconceito mesmo. Também é importante a questão de projetos e atividades, como apresentações teatrais, de histórias da literatura não só africana, como também indígena. Isso já no Fundamental 1. No Fundamental 2, do 6º ao 9º, já aí nessa fase, além de se trabalhar a temática contextualizando com as disciplinas, mas também a questão da discussão do preconceito já é importante. A questão na adolescência, a própria fase, o próprio preconceito se fortalece aí. O que seria ideal, né? O professor explica aos alunos que o Brasil foi um país escravocrata. Como assim? Os negros não eram escravos. Tem que explicar que eles foram escravizados, que é uma outra realidade. Eles não nasceram escravos, eles foram escravizados. E isso é importante que o professor trabalhe em sala de aula e mostrar que a abolição da escravidão não veio acompanhada de um processo de inclusão dos negros no Brasil. Houve a abolição, agora dia 13 de maio é uma data muito importante a nível nacional, mas será que houve essa abolição? Será que os negros foram inseridos nessa sociedade? A mesma coisa no que se refere ao 25 de março. Houve a abolição aqui no estado do Ceará, mas será que os negros foram direcionados, tiveram um espaço adequado nessa sociedade? No Brasil, a escravidão foi abolida em 88. Porém, o que é que nós ainda mantemos? A estigma da cor. O preconceito está na cor. O problema maior está aí, né? Daí a importância de se promover debates sobre as causas do preconceito contra os negros na sala de aula. Isso é de fundamental importância. E os estudantes precisam conhecer os motivos pelos quais os negros ainda lutam pela igualdade de direitos e oportunidades. Temos aí a questão do sistema de cotas, né? A luta, o preconceito ainda é tanto que eles lutam pela igualdade de direitos e oportunidades, mas se faz necessário ainda um sistema de cotas para eles poderem ser inseridos. Não só nas universidades, que graças a Deus esse preconceito tem caído muito, mas que não vamos ser hipócritas e dizer que ele não existe, que ele acontece na nossa realidade ainda. Bom, aí diante disso, nós temos toda uma proposta de conteúdos para ser trabalhado dentro das escolas. Desde o ano passado, esses conteúdos já são trabalhados. E em anos anteriores também, como no que a gente se planejou e se estruturou no que se refere ao ano passado, que foi o que a gente pode comprovar que nós fizemos, né? Mas, assim, no conteúdo de história, né? O professor contribui com a construção de um novo olhar sobre a história nacional e sem esquecer a questão regional, o próprio estado, questão do Ceará, né? E local, na nossa cidade. Ressaltando a contribuição dos africanos e afrodescendentes na constituição da nação brasileira. E aí a gente também procura debater, nas aulas de ensino religioso, algumas visões equivocadas sobre o negro e até mesmo sobre o continente africano, e que elas devem ser desmistificadas. No caso, o negro visto como escravo. Não se pode naturalizar uma situação dessa, o negro visto como escravo. A questão da riqueza do continente africano, para nós, é transmitida uma visão de pobreza, de miséria, onde não é, gente, né? Vamos ver o Egito, olha a riqueza que tem na própria história mundial, o Egito no continente africano. Ou seja, dá a impressão que é uma região pobre. Não é, é rica de muita cultura e de muita contribuição para o desenvolvimento mundial, literalmente, né? A questão também do negro, da questão do processo, né, de escravidão, que diziam que o indígena
era mais dócil, não, que o negro era mais dócil, o indígena já era mais complicado. Não é questão de ser um mais dócil ou não, né? O que acontece é que era o indígena, estava na sua terra natal, podia realmente, de uma certa forma, articular mais, porque ele conhecia o território, diferentemente de alguém que era trazido, que chegava aqui que não conhecia nada, acabava aceitando a situação. Então, não é que o negro era mais dócil e por isso foi escravizado. Foi a situação que promoveu isso, né? Hoje, no caso, o Dia do Índio também, né, que a gente não deixa de trabalhar a influência indígena na nossa cultura, na construção da nossa identidade, também algumas escolas estão trabalhando, certo? E é um leque de conteúdos que os professores estão trabalhando dentro da sala de aula. A nossa função, quanto articuladores, quanto, de uma certa forma, incentivar essa infância sem racismo, buscando assim essa igualdade social, a gente procura implementar no chão da sala de aula. Porque é através da aprendizagem que nós realmente podemos mudar esses paradigmas. Muito bom, Meire. Obrigado por sua contribuição. Espero que os ouvintes possam estar entendendo todas as ações aqui propostas. Vamos agora para o terceiro resultado sistêmico proposto, a estratégia para a redução da distorção seriedade implementada. Nós temos como indicador o seguinte: no ano de 2017, o município de Cruz, no ensino fundamental, tem 5,37% dos alunos com taxa de distorção. Ele tem uma redução pequena em relação a 2016, que foi 5,53%, mas na série histórica nós temos, graças a Deus, acompanhado o país, que vem reduzindo ano a ano a distorção seriedade. Estamos na casa de um dígito, né, 5,37%, e a ideia é manter em cima dela e reduzir até o ano de 2020. Para a ação de validação 8.1, que foi de mapear estudantes com distorção seriedade, foi realizado em novembro de 2017 o monitoramento do Plano Municipal de Educação. Inclusive, eu fiz parte. Nesse monitoramento, a gente encontrou os seguintes dados. A população de Cruz, ela conta com 4.242 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. No ano de 2016, segundo o INEP, estudavam um total de 4.032 alunos nessa faixa etária, dos quais 223 estavam fora de faixa, correspondendo, como eu já havia falado, a 5,53% da população na faixa, certo? Isso quer dizer que a gente tinha 94,47% da população estudando. O restante, esses quase 6%, não estavam estudando. É um problema que a gente tem que verificar, que, visto que a meta do governo federal é 100% dos alunos estudando. Em 2017, nós tínhamos 215 alunos, também segundo o INEP, certo? Fora da faixa, correspondendo aos 5,37 citados. Dos 4.004 alunos informados, certo? Informados que estavam estudando. Já no ensino médio, esse indicador é um pouco mais preocupante. Nós temos aqui, em 2016, a população de adolescentes na faixa etária é de 1.560, de 15 a 17 anos. E estavam estudando 961 em 2016, dos quais 74 alunos estavam fora de faixa, 7,70%. Nós tínhamos o correspondente a 56,85% da população estudando, certo? Já em 2017, o número passa para 139 alunos informados no censo fora da faixa etária adequada, correspondendo a 11,91% da população. Isso mostra um pequeno acréscimo, certo? É uma preocupação para ser analisada,
mas em compensação nós temos agora 65,89% na faixa etária estudando. Nós tivemos um acréscimo de quase 10% dos alunos introduzidos no ensino médio em relação à população citada, também devido à inclusão da escola Raimunda Silveira, em Preá, certo? Ela deu um acréscimo muito bom nessa população de jovens estudando. Aí, com certeza, aumenta a população estudando, também aumenta a população de pessoas fora de faixa. Já em relação ao resultado sistêmico 8.2, que é implementar uma estratégia de oferta de currículo específico para estudantes em distorção seriedade, nós temos como ação principal o Programa Mais Educação do Governo Federal e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social. Por que esses dois programas são citados? Porque dentro das especificidades do programa tem o seguinte, o que é lançado, inclusive, nós, enquanto articulação, mandamos um ofício solicitando que esses critérios fossem verificados. Estudantes que estão em situação de risco, vulnerabilidade e sem assistência, estudantes em defasagem seriedade, das séries iniciais e finais, para verificação, e estudantes das séries finais da segunda fase do ensino fundamental, certo? Assim como também a questão de abandono e estudantes de série onde são detectados índices de evasão ou repetência. Ou seja, o Programa Mais Educação e o Serviço de Convivência vão trabalhar com esse público. Então, o nosso principal foco, primeiramente, vai ser esses dois programas, assim como também estaremos nos reunindo com a equipe pedagógica da Secretaria. Já conversei com a Vanderlene e a Patrícia, para elaborar um currículo, certo? Mesmo que uma proposta de currículo para esses estudantes serem trabalhados. Nós temos como, no Programa Mais Educação, 88% das escolas que possuem um programa em 2017, e a previsão para 2018 é de 82% das escolas com o programa, certo? Serão 22 escolas no ano de 2018 trabalhando a questão do Programa Mais Educação. Serão 36 turmas e um total previsto de 760 alunos da rede municipal, certo? Eu convido também a Fatinha, ela é coordenadora do Serviço de Convivência, para falar um pouco sobre esse trabalho que é realizado a respeito desses alunos. Claro que os alunos, tem alunos com problema de distorção e alunos sem problema, mas geralmente são inclusos esses alunos que têm maior dificuldade de aprendizagem. Boa tarde, Fatinha. Boa tarde. Sou assistente social, trabalho no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, né? Então, o CRAS é a proteção social básica da assistência, né? E nós trabalhamos com famílias em situação de vulnerabilidade, né? Seja em decorrência da pobreza, da fragilização de vínculos familiares e sociais. E a gente também trabalha com as potencialidades das famílias, né? Então, para isso, nós executamos alguns serviços dentro da unidade. Nós temos o PAIF, que é o principal serviço do CRAS, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Nesse serviço, nós fazemos acompanhamento familiar, né? E, em complemento a esse serviço, nós temos outro, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Então, esse serviço a gente tanto executa lá dentro da unidade, como também nas escolas, em parceria com o Mais Educação, né? Então, até o momento, são 11 escolas contempladas, né? E nós trabalhamos por faixa etária, né? E em grupos. Nós temos grupos de crianças, grupos de adolescentes e grupos de idosos, né? E nas escolas a gente trabalha mais com crianças e adolescentes, né? E dentro desse público tem o nosso público prioritário, que são, um deles é adolescentes com defasagem escolar ou fora da escola, né? Que também é um dos pontos do selo Unicef. O que é que o CRAS faz com essas famílias que estão nessa situação,
né? Primeiramente, a gente identificando uma situação como essa, de um adolescente com defasagem escolar, a atuação do CRAS, primeiramente, é fazer o acompanhamento com aquela família, né? Identificar o X do problema, né? O porquê que levou aquele adolescente a estar com defasagem escolar. Para, a partir daí, a gente traçar um plano de ação com essa família, né? Conhecendo a realidade dessa família. Em relação ao serviço de convivência, né, nós procuramos sensibilizar essas famílias, esses adolescentes, da importância da escola para o futuro promissor, né, para que realmente ele seja o futuro profissional do município, né? Então, esse é o nosso papel. E para fortalecer isso, nós também planejamos atividades que realmente sensibilizem esses adolescentes e que a escola e o serviço seja um espaço atrativo para eles, né? Nós trabalhamos cidadania, deveres, direitos, atividades esportivas, né, de forma realmente a complementar o que a escola já oferta, né? Então, assim, a assistência trabalha o lado social, né? Então, a escola, a gente sabe que ela trabalha o lado educacional, o ensino-aprendizagem. E juntas, a gente procura realmente trabalhar o indivíduo na sua integralidade. Obrigado, Fatinha. E lembrando também que nosso secretário de Educação, ele especificamente com a equipe do 6º ao 9º ano, realiza um trabalho magnífico em relação ao nosso grande problema, que são os alunos de 15 a 17 anos, que se chama o projeto Se Liga no Futuro, que é um programa, a Meire conhece muito bem, que direciona mesmo os alunos do 9º ano para o ensino médio. O nosso grande problema dos alunos que estão fora da escola e também com defasagem, porque tem muitos adolescentes com defasagem, vai bater nessa questão. Eu vou pedir até a Meirinha que dê uma pequena palavra a esse respeito, que ela conhece muito bem. Bom, gente, assim, o Se Liga no Futuro é uma experiência incrível que nós estamos vivenciando desde o ano passado. É uma ideia do nosso secretário de Educação, onde ele mesmo vai conosco para as salas. Visitamos todas as turmas de 9º ano da rede municipal de ensino. Temos uma conversa bem informativa mesmo com os nossos alunos, estimulando-os para a inserção para o ensino médio, para que eles não parem no ensino fundamental e pensem até mais além na sua faculdade, a profissão que eles almejam. Então, assim, é de uma riqueza muito grande. Queremos agradecer realmente a todos os professores da rede municipal pela parceria nos nossos projetos. Todas as ações, independente da cultura afro, brasileira e indígena, independente desses projetos extras que nós realizamos nas escolas, os professores do município de Cruz abraçam realmente, compram a ideia juntamente conosco, pela articulação geral do diretor e do coordenador da escola. Mas quem está lá no chão da sala de aula é o professor. E a gente sente que eles realmente estão preocupados em mudar esses estereótipos. E isso é de fundamental importância para que o projeto dê certo. Muito bem, Meire, realmente são programas fundamentais e o nosso município, não por ser natural daqui, conta com profissionais responsáveis, certo, que têm interesse com a causa. Meu obrigado, Meire, obrigado, Andréia, Fatinha, Cleiton aí na comunicação, e encerramos nesse momento o nosso programa, nosso 3º programa, certo, referente aos trabalhos do selo no município. Espero que tenha esclarecido todos das ações de validação do dia de hoje. E chegamos ao final do programa de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima.